A Guerra do Amanhã chegou na Amazon Prime Video dia 2 de julho e já se tornou o filme mais assistido da plataforma. E nas primeiras 48 horas de exibição global quebrou todos os recordes. E com esse sucesso, será que é possível uma sequência, hein? Será? Então você que é viajante do tempo, conta pra gente aqui nos comentários se aí no futuro já teve uma sequência. Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre. Eu sou a Adriana. E esse é o canal Aqui Tem Spoiler. E qual será o motivo desse sucesso todo, hein? Eu acho que é porque a galera curte muito filme de catástrofe. Eu, pelo menos, eu me amarro no filme assim. E se tiver viagem no tempo, então, meu Deus, já tô lá. E com um draminha pra gente chorar e, por que não, um pouquinho de comédia. Mas vamos lá falar sobre esse filme hoje. Mas antes, você já sabe, né? Não esquece de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Em A Guerra do Amanhã, viajantes do tempo chegam de 2051 trazendo uma mensagem urgente. 30 anos no futuro, a humanidade está perdendo uma guerra contra alienígenas mortíferos. A única esperança de sobrevivência é enviar soldados e civis para lutar no futuro. Determinado a salvar o mundo por sua família, Dan Forrest, interpretado por Chris Pratt, se une a uma cientista brilhante para tentar reescrever uma nova história. Depois de enviarem vários militares ao futuro para tentar impedir a extinção da raça humana e falharem, governos mundiais resolvem enviar civis, que têm a missão de sobreviverem por 7 dias. Depois disso eles voltam para o seu ano de origem, só que apenas 30% deles conseguem voltar. E esses momentos do filme são tristes e tensos, pois a grande maioria dos civis são totalmente despreparados, mas o governo tem que trabalhar com o que tem ali para tentar salvar o mundo. E logo os personagens passam por um teste para saber se são aptos ou não para essa missão. E quando a gente descobre qual o requisito, a gente fica triste e frustrado como os próprios personagens. Mas essa parte a gente vai falar um pouco mais na parte com spoilers. Entre os convocados para essa missão está Charlie, que é interpretado pelo ator Sam Richardson. Ele é o cara que é o alívio cômico do filme. É o cara que fala demais, tira piadas na hora errada, mas posso dizer que funcionou. Eu acho até que ele representa a gente quando a gente está diante de um perigo iminente, a gente fica nervoso e falando pelos cotovelos. Você tá bem? Tô sim, vou pra guerra. Parem de falar. Escutem. Desculpa aí, que quando eu tô nervoso, eu falo muito. Eu tô no tipo 97 de nervoso. Quem às vezes solta uma piadinha ou outra também é o personagem Dan, mas assim como o Charlie também é na medida certa. E o Dan se une ao personagem Dorian, que é interpretado pelo ator Edwin Roode, que é um cara mais sério, um cara mais concentrado, mais centrado na missão dele, em acabar com a missão e voltar pro seu ano atual. E no elenco também tem um grande ator, que é o ator J.K. Simmons, que interpreta o pai do Dan. O ator que pra mim ele tá maravilhoso, só não foi tão bem aproveitado assim, mas ele tá muito bem. O filme é recheado de cenas de ação, de efeitos especiais que eu achei super bem feitos, não achei nada tosco. Deram uma caprichada ali nos Garras Brancas, que é a ameaça do filme, e eles causaram até um pouco de medo, são bem horrendos. E logo é dito que os Garras Brancas são mais inteligentes, são perigosos, mas não têm interesse algum em dinheiro ou em governo. O que eles querem mesmo é se alimentar e estão famintos, então a Terra é um grande banquete para eles. Achei as cenas de luta bem coreografadas, tem uma trilha sonora que se encaixa bem com o filme, mas o filme não fica só em cenas de ação não. Logo no primeiro ato tem um arco dramático que é muito importante para o desenrolar do filme. As atuações eu achei muito boas, principalmente por parte do Chris Pratt, que apesar de entregar aquela fórmula de herói que vai salvar o mundo, mas ele tá muito bem aqui. E também tem a atriz Yvonne Strahovski, acho que é assim que fala o nome dela. É isso mesmo. Que a gente conhece ela do Conto da Aia, então pra mim os dois juntos tiveram uma química muito forte e posso dizer até que carregaram o filme nas costas. A história, o enredo, a construção do filme eu achei tudo muito bem encaixado, mas algumas coisas me incomodaram e não consegui comprar a ideia, principalmente a parte final ali, onde tudo é resolvido muito fácil. Verdade que o filme acaba dando pistas do que pode acontecer no final, ora focando em um personagem ou focando nas habilidades dele. Mas isso, mesmo assim, eu não gostei desse final. O final não foi ruim, ele foi até emocionante. Mas o problema mesmo foi a questão da facilidade da resolução do problema, já que estava lidando com algo em escala global. Muita coisa a gente vê que estava ali por coincidência, por conveniência do roteiro, então muitas coisas me incomodaram bastante e outras deu até para relevar por conta de tudo que o roteiro construiu ao longo de 2 horas de filme. O que eu achei interessante nesse filme é que eles explicam a razão de tudo que está acontecendo. Eu até achei que eles não iam explicar, mas tudo é explicado no final do filme bem direitinho o que está acontecendo.
Diferente de alguns outros filmes que não explicam nada, deixa ali para você tentar imaginar na sua imaginação. Um exemplo disso é Um Lugar Silencioso, parte 1 e 2, que a gente não sabe como as criaturas chegaram lá, e tipo The Walking Dead também, como a gente não sabe como aquele vírus foi introduzido na raça humana. E tem gente que prefere assim, um filme assim que não explique tudo, que deixe pro nosso imaginário mesmo. Eu até entendo que algumas pessoas talvez não gostem dessa explicação toda, mas eu acho que é legal. Pra mim, eu gostei de saber como eles chegaram, por que chegaram, ou por que ninguém sabe também, né? Mas como eles chegaram é explicado lá pro finalzinho do filme. E eu acho que esse filme é um ótimo entretenimento pra quem gosta de filmes com viagem no tempo. Certo que aqui eles não explicam muito como é feita essa viagem, como criaram a máquina de viagem no tempo. Se tivesse focado também teria sido legal, mas tá de boa. E pra quem gosta de ação, aqui também é um prato cheio, porque tem ação praticamente do começo ao fim. Mas como já dissemos, tem algumas facilitações, alguns clichês que vamos poder explorar mais na parte com spoiler. Então, essa foi a parte sem spoiler. Se você não viu o filme ainda, você aperta pausa aqui, assiste o filme e depois volta pra gente conversar um pouquinho com spoilers. Mas se você não se importa com spoilers, então vem com a gente. Um requisito muito importante para ser convocado para essa missão é estar morto em 2051, que é a época em que acontece a primeira invasão desses alienígenas, para não criar um tipo de paradoxo temporal, né? No caso, a pessoa que foi convocada não encontrar com ele mesmo no futuro. Então, para isso, tem que estar morto. E o Dan descobre que ele vai estar morto daqui a 7 anos, né? Daqui a 7 anos, no período em que ele está, que é 2022. Então, em 7 anos, ele vai morrer. E no filme a gente não descobre logo como isso acontece, mas lá pro final a gente descobre sim. Então, a esposa do Dan tem a ideia de fugir, só que para ele fugir, o Dan tem que falar com o pai dele, que é um foragido do governo, é um procurado internacional e é um cara que sabe mexer naquele aparelhinho que tem no braço dele. Só que o Dan não é muito de amizade com o pai dele, mas mesmo assim ele vai lá pelo bem da família dele. Então essa parte eu achei um pouco sem noção, porque não tinha como eles fugirem, já que é algo em escala global. Lógico que ele ia ser procurado no mundo todo. Se fosse algo só no país que estivesse acontecendo ali, eles poderiam fugir para outro país. E aqui, para onde que eles iriam fugir? Para outro planeta? Né? Ficou meio assim sem sentido. Mas beleza, a gente entende, né, que a esposa dele não queria ver o esposo indo para o futuro, passar por várias coisas, depois voltar despedaçado, como a maioria voltou. Só que a relação entre o Dan e o pai dele não é muito boa, porque ele acusa o pai dele de abandonar a família dele, né? Ele foi embora, deixou o Dan e a mãe ali sozinho, então ele guardou um rancor muito grande no coração. Eles acabam discutindo e desistem de tentar fugir, então ele volta para casa e fala para a mulher que vai pro futuro para tentar salvar a família dele, né? E logo após ser enviado para 2051, o Dan tem que enfrentar seu primeiro problema. E é os Garras Brancas? Não é os Garras Brancas. Porque logo que eles são enviados para 2051, eles caem de uma altura de 3 a 1 metro. Só que acontece um problema na máquina do tempo e eles caem de uma altura muito grande e, por coincidência, o Dan cai em um prédio que tem uma piscina no terraço e assim meio que amortece a queda dele. Só que a grande maioria morre na queda. Então, após sobreviver a essa queda, o Dan e a equipe que sobreviveu tem que ir até um laboratório, a gente tem uma equipe que está tentando criar um antídoto para derrotar os Garras Brancas. E lá sim eles enfrentam os tão temidos alienígenas, os tão temidos Garras Brancas. Só que quando eles chegam lá, essa equipe já está morta e a missão deles agora é pegar esse antídoto e voltar para o quartel-general e entregar para a coronel. E nisso eles enfrentam mais Garras Brancas, que na fuga matam vários civis, sobrando apenas o Dan, o Charlie e o Dorian. Então os três voltam para o quartel-general e lá o Charlie e o Dorian são convocados para uma outra missão e o Dan é convocado pela coronel para ir para uma outra missão também. E é aí que vem o primeiro plot do filme. A coronel, o nome dela é Rumi Forrest e é a filha do Dan Forrest. E essa parte achei um pouco previsível, porque quando ela chama ele em particular de Amata Charada, é a filha dele. E eu lembrei logo do filme Interestelar, né? Então eu pensei, tudo vai se resumir ao amor e à família. E realmente é isso. Mas é que nesse momento eles conversam e essa conversa muda tudo para o Dan. Já que ele descobre que antes de morrer ele vai se divorciar de sua esposa e abandonar a sua filha e vai morrer em um acidente de carro. Então a Coronel Murray leva o Dan até uma missão para capturar a fêmea dos Garras Brancas, porque nela tem algum suor, alguma secreção que mata os machos da espécie.
Então ela tem a ideia de, através dessa secreção, desse suor, fazer uma arma biológica para matar todos os garras brancas, tanto os machos quanto a fêmea. Então, depois de muito esforço, eles conseguem finalmente capturar a fêmea e Murray também consegue, depois de vários testes, produzir um antídoto com 100% de eficácia e pede para que seu pai vá até o passado produzir em grande quantidade esse antídoto para poder matar esses alienígenas. Já que em 2051 não tem matéria-prima suficiente, então ele volta para o passado, para a época dele, e lá no futuro acontece algum problema, a filha dele morre e todos que lá estão, e o portal de viagem no tempo então fica offline, não tendo mais como voltar em 2051. Então quando ele volta, ele tenta convencer o governo de criar um antídoto em grande escala, só que ninguém quer fazer. Pois eles já sabem que daqui a 30 anos não vai mais ter raça humana, então ninguém quer fazer. E aí vem as conveniências e as coincidências. E a primeira conveniência é, a esposa do Dan pergunta para eles se eles não procuraram no ano errado, na época errada. E se os alienígenas chegaram antes de 2051? A gente sabe que a máquina viaja só para a época determinada, mas quem está no presente não poderia ter feito uma pesquisa melhor? Não chega a ser absurdo isso? E a segunda conveniência é, vocês lembram do Dorian? O Dorian, toda vez que ele matava um garra branca, ele tirava a garra para ter como souvenir. Então o Dan vai investigar a garra desse garra branca no microscópio e percebe que tem ali vestígios de um vulcão na China. Mas como pode ser na China se apareceu primeiro na Rússia? Então aí entra a terceira conveniência, que eles vão procurar o aluno mais inteligente do Dan, da aula de ciências, que ele é especialista em vulcão. Aí a gente fica se perguntando, como pode essa criança saber mais do que o próprio professor de ciências, né? Conveniência, só para ter aquele momento ali um pouco engraçado em que todos os alunos olham para ele, já que ele era tido como um nerd da sala. Então o aluno diz pro Dan que teve um grande evento de um vulcão que entrou em erupção e que vestígios desse vulcão na China foram parar na Rússia. Então eles também descobrem que, na verdade, eles não chegaram em 2051. Eles já estão na Terra faz tempo e estão congelados nesse vulcão lá na China. E a quarta conveniência é, o Dan tenta convencer o governo de enviar eles em uma missão até a Rússia para ir lá no vulcão e matarem os alienígenas, só que eles falam que estão em guerra e se enviarem lá vai ter mais guerra ainda. Então o Dan se junta ao seu pai, Dorian e Charlie e aquela galera lá do futuro, que eles que criaram o antídoto em grande escala para poder invadir a Rússia, e nisso aparece do nada armas, equipamentos e tudo mais. Então eles chegam ali onde está a nave congelada, cheia dos garras brancas, eles começam a injetar o antídoto em cada macho ali, só que acontece alguma bosta, alguma merda, eles têm que explodir toda a nave com o antídoto dentro, só que a fêmea foge. E quem explode a nave é o Dorian, que ele escolhe se sacrificar porque ele descobre que em 6 meses ele morre de câncer, então ele diz que vai escolher como deve viver e como deve morrer. Então assim ele faz sacrifício pela humanidade, podemos dizer assim. Então a fêmea escapa e o Dan e o seu pai conseguem matar a fêmea. Até o pai dele ia se sacrificar para poder salvar a humanidade, mas o Dan impede que isso aconteça e mata a fêmea antes do pai morrer. E aí que vem uma cena meio bonitinha, eles se amam, eles se perdoam. Né? Dão uma segunda chance. O Dan dá a segunda chance ao pai dele. E ele também tem uma segunda chance para tentar mudar aquilo que ele ouviu falar no futuro, que ele ia fazer, que ia separar da filha, da esposa. Então aqui a gente vê que tudo se resume a família e a amor. Aí ele volta para casa, levando o pai dele com ele e apresenta para a filha dele finalmente, fala, ele quer ser seu avô, então ele acaba introduzindo ele na família dele. Então, conta pra gente o que você achou desse filme, você achou que ele foi um filme grandioso, se vale a pena assistir, se você gosta de filmes de catástrofe de final dos tempos, conta aqui pra gente nos comentários. Então é isso, galera, chegamos ao final desse vídeo. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, eu te peço que se considere se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E não esquece também de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Valeu, galera, até mais e fui!